bem, pessoal? Bem-vindo à nossa 13ª aula sobre o Barroco. Nessa aula a gente vai estar abordando o Barroco de Padre Vieira. Na aula passada a gente teve uma aula sobre Gregório de Matos, tá? Então essa é a última aula, pelo menos no que diz respeito a esse conjunto de aulas sobre o Barroco. Então a gente vai começar hoje pela biografia do Padre Vieira. Mas antes de mais nada, eu peço que você curta, compartilhe, marque os sininhos das notificações para que você não venha perder mais conteúdos dessa aula, ok? Vou deixar também um card para que você venha assistir a aula anterior e a posterior, ok? Então, sem mais delongas, a gente vai trabalhar com a biografia de Padre Vieira, ok? Então, Padre Antônio Vieira, ele nasceu em 1608 e faleceu em 1697. Foi um dos maiores oradores sacros e intelectuais do barroco português. Foi associado ao sebastianismo por suas ideias proféticas e milenaristas. Ele acreditava no chamado Quinto Império, um reino cristão universal que sucederia os 4 impérios históricos, ou seja, os assírios, os persas, o grego e o romano, tornando Portugal o centro espiritual do mundo. Essa é a ideia dele, não Jerusalém, como se postula o cristianismo. Ele viu o retorno de um rei encoberto como parte desse destino glorioso. Então, o sebastianismo foi um dos motivos que gerou a perseguição pela Inquisição de Padre Vieira, entre outras coisas, tá, gente? A gente não vai entrar no mérito desse sebastianismo por enquanto. A gente vai entrar direto na história de Padre Vieira, ok? Então, a condenação pela Inquisição. Então, Vieira, ele foi perseguido e condenado pela Inquisição portuguesa. Daí você pergunta, mas ele não era um padre? Sim, mas era um padre que tinha as suas próprias ideias, entendeu? Ele seguia o que a Bíblia ensinava e não o que a igreja postulava como correto. Então, há muitos embates, né? Perseguições e brigas dentro do que se diz barroco, porque o barroco ele não respeita autoridades, por assim dizer, ok? Então Vieira foi perseguido e condenado pela Inquisição portuguesa. Por suas ideias foram interpretadas como heréticas e perigosas. Entre os motivos da condenação, que se destaca a visão profética do Quinto Império, como a gente viu agora há pouco, parecia desafiar a autoridade da Igreja Católica e do rei vigente, né, naquele período. Então, apoio ao mito do sebastianismo, o que podia alimentar revoltas contra a monarquia estabelecida. Interpretação da Bíblia de forma alegórica, diferente da ortodoxa católica, ou seja, Padre Vieira, ele não era um homem, né, uma personagem intelectual que se rendia ao que os outros falavam. Ele ia lá pesquisar na Bíblia se o que era pregado pelos seus colegas, né, era realmente o que a Bíblia falava. Então, tudo que era contrário à Bíblia, ele falava abertamente mesmo. Inclusive, ele escreveu várias cartas a reis e sacerdotes, e cartas bem pesadas, se você for pensar, ok? Então, ele tinha a interpretação própria da Bíblia, né? Ele também defendeu os judeus novos, né? Os cristãos novos, ou seja, um grupo perseguido pela Inquisição. Cristão novos era o judeu que se convertia, né, ao cristianismo, tá, gente? Então, em 1665, Vieira foi preso e julgado pelo Tribunal do Santo Ofício e foi condenado.
Em 1667, ficou preso por quase 2 anos e depois foi proibido de pregar. Só foi plenamente reabilitado em 1675, olha só quantos anos, após intervenção do Papa Clemente X. Padre Vieira sobreviveu à perseguição e deixou uma vasta obra, incluindo seus famosos sermões, obras históricas do futuro, onde articula suas ideias sobre o Quinto Império e a grandeza futura de Portugal. Então, Padre Vieira, ele escreveu 500.000 cartas, ele escreveu mais ou menos 200 a 400 sermões, escreveu muito texto de caráter, vamos dizer assim, filosófico. Então, ele era uma pessoa extremamente acima do seu tempo, ok? A gente vai estudar agora alguns trechos, alguns trabalhos de Padre Vieira. Só me encontrar aqui. Então a gente está na 5ª aula sobre o Barroco, mas é a 13ª aula a despeito da literatura como um todo, ok? Então, continuando, a gente está na 5ª aula, a gente aprendeu sobre o Barroco, espírito e estilo, que foi a primeira aula do Barroco. A gente foi para a 2ª aula, o Barroco nos dias atuais, os seus reflexos na cultura. A gente fez aula sobre a diferença entre o Barroco e o Rococó. Na aula passada a gente aprendeu sobre Gregório de Matos. Lembrando que eu tive mais uma aula que eu coloquei no meio, que foi sobre o conceptismo e o cultismo dentro da poesia e do texto barroco. E hoje, né, nessa 13ª aula e a 5ª, sobre esse tema barroco, a gente vai estudar Padre Vieira, ok? Então, só para vocês se inteirarem. Então, a oratória barroca de Antônio Vieira. Então, Antônio Vieira, mais conhecido como Padre Antônio Vieira, foi um filósofo, um escritor, um orador português da Companhia de Jesus, uma das mais influentes personagens do século XVII, em termos de política e oratória. Destaca-se como missionário em terras brasileiras. Então, a oratória de Padre Vieira era bem avançada, porque naquela época também, gente, o ensino da Idade Média ele não era ruim como a gente pensa. É lógico que ele era alcançado por uma pequena elite da população brasileira, no caso, ou na Europa medieval, só pela realeza e alguns membros religiosos, mas o trivium ele foi uma ferramenta bem importante. Eu acredito que é superior ao ensino que a gente tem hoje em 2025 nas escolas. Então vamos, né? Outro dia a gente vai comentar sobre o trivium e o quadrivium de repente, tá bom? Mas hoje a gente vai estudar um texto, né? Um fragmento de um texto de Antônio Vieira. Então, a arte de pregar, um fragmento, ok? Há de tomar o pregador uma só matéria. Há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distingua, há de prová-la com a escritura, há de declará-la com a razão, há de declará-la com razão, há de confirmá-la com exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devam evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários, e depois disso, há de colher
há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Então esse é um texto que é uma pregação que ensina como está pregando, ok? Vamos analisar agora esse pequeno texto. Então, o que a gente percebe nesse texto? Primeiro, que ele é uma enumeração, uma lista de elementos essenciais a respeito de como pregar. Segundo, que tem um tom de oratória, de pregação. Terceiro, que o seu assunto se mistura com a forma de elaboração. O pregador pregando fala sobre a arte de pregar. Como deve ser essa arte, então, para Vieira? Escolher uma só matéria, dentro da Bíblia, é claro, tá, gente? Defini-la, dividi-la para que se prove na Escritura, declará-la com a razão, confirmá-la com exemplos. Então, o conceptismo que a gente viu nas aulas passadas, se você não lembra, eu vou deixar um card aqui em cima. Então, o conceptismo de Padre Vieira, a coesão argumentativa da sua prosa, manifesta-se já na preocupação inicial de, além de escolher, definir e dividir a matéria, para que se conheça, para que se distinga. São 3 os principais recursos que utiliza para fim de elaborar o sermão: a escritura, a razão, o exemplo. O conceptismo, então, é o jogo de ideias, ok? E o cultismo é o jogo de palavras. Então, nesse texto, foi usado o jogo de ideias, ou seja, o conceptismo. Em relação à escritura, podemos dizer que ele constitui a fonte de todo o texto, ou seja, a Bíblia Sagrada. Lembrando que naquela época, o povo em si, principalmente na Europa, era proibido de estar tocando na Bíblia, né? Os religiosos diziam que se você não fosse um sacerdote, um padre, e você lesse a Bíblia, você ficaria louco. Então é uma coisa bem restrita. Tem relatos deles ter colocado até veneno nas páginas dos livros, né? Para que a pessoa tivesse medo da Bíblia. Então, ok? Então, a razão, Padre Vieira seguia o que estava na Bíblia, não o que era falado, ok? Então, ele usava também a razão. Então, segundo esse recurso mencionado, a razão, ele serve para mostrar as causas e os efeitos, conveniências e inconveniências, serve para responder as dúvidas, satisfazer as dificuldades, impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. Então, nesse caso, quando o Padre Vieira mandou cartas para o rei, para as autoridades, até superiores a ele no campo religioso, e trouxe essa palavra de eloquência, ele foi muito mal recebido e foi perseguido por causa disso. Resumindo, colher, apertar, concluir, persuadir e acabar. Ou seja, Padre Vieira fechava o círculo, ele não deixava que o seu texto, né, que a sua opinião, que a sua pregação tivesse nenhuma brecha em que o opositor pudesse usar contra ele, ok? Então era um fechamento completo, a arte de pregar, de convencer, de persuadir. No bom sentido, tá, gente? É claro. Então, continuando, conceito predicável. A combinação entre o conceito e a sua predicação, isto é, entre o texto bíblico e a razão que o ilumina. Então, esse conceito predicável é essa combinação entre o texto bíblico, no caso, e a razão que o ilumina. Ou seja, se eu falar de um assunto, astronomia, eu vou estar usando a astronomia como ciência e a razão. Como eu estou pregando, eu vou usar o texto bíblico e a razão. Isso é o conceito predicável, ok?
Então, que ilumina e dirige de acordo com as circunstâncias ou tema de que for pregado, e as conveniências e as causas e os efeitos, que constitui o eixo da compreensão dos sermões de Vieira. Sua formação religiosa é medieval, aliada à consciência da realidade social e econômica europeia. Em termos gerais, e em particular, as relações entre a metrópole, que é Portugal, e a colônia Brasil. Mais uma vez, o conceito predicável é a expressão utilizada para definir o processo de montagem dos sermões de Vieira. Então, utilizar o texto bíblico como referencial, fazendo muitas vezes analogias com o cotidiano, ou seja, o conceptismo de Padre Vieira. Então, usava alegoria, cujo o deciframento consiste em perceber as ligações entre os mistérios da Escritura e as circunstâncias em que são lembrados. Okay? Então, o conceito predicável e o termo e o conceito do conceptismo são ferramentas usadas na arte de pregar, de se comunicar, de escrever bem, tá bom? Eu vou fazer uma aula sobre isso mais pra frente, de retórica, tá? Em que a gente vai voltar a esses assuntos um pouco. Deixa eu, acho que eu pulei algo. Não, tá certo. Então aqui chegamos ao terceiro e mais importante recurso que transformou esse padre no mais importante orador do século XVII e no maior representante da oratória sacra da língua portuguesa, o exemplo. Então lembra, ele usa o quê? A escritura, ele usa a razão, e aqui a gente vai começar a usar o exemplo, ok? Então a sua eloquência, a sua agudeza mental, a sua capacidade de prender a atenção, o requinte, ao mesmo tempo, o didastismo com que pregava, a clareza das ideias que expunha, tudo isso está ligado ao exemplo de Vieira como homem, como político, como religioso. Para termos uma ideia dessas três faces de Vieira e para conseguirmos relacioná-las à genialidade de seus sermões, vamos conhecer alguns fatos da sua vida. Então ele nasceu em Lisboa e aos 6 anos de idade veio para o Brasil, onde estudou no colégio dos jesuítas. Então os jesuítas ensinavam através do Trivium. É um ensino muito bom, gente. Ok? A retórica, a gramática e assim por diante. São 3 matérias dentro do Trivium. E ordenou-se como pregador. Em 1641 volta a Portugal, tendo sido ameaçado de expulsão da Companhia de Jesus por defender, e se entregar à defesa dos cristãos novos, ou seja, judeu que se converteu ao cristianismo. Em 1652 esteve no Maranhão, exercendo atividades catequéticas. Lá escreveu o Sermão da 60ª, considerado a mais perfeita criação sobre a arte de pregar. Alguns anos depois, ele foi expulso do Brasil por criticar a escravidão dos índios, como eu falei. O barroco sempre vai gerar um conflito. Então ele falou para as autoridades, e inclusive religiosas, que escravidão era algo contrário à Bíblia. E eles falavam que não, que era para o crescimento de Maranhão. Então teve essa perseguição. Regressou novamente a Portugal, onde a Inquisição condenou como adepto o sebastianismo. Okay? Conseguiu a anistia e, além disso, conseguiu levar a Santa Fé e tomar partido contra a Inquisição. Olha só, um padre contra a Inquisição. Tem um pequeno resumo sobre o sebastianismo. Então, o sebastianismo foi um movimento messiânico e mitológico. Olha só que mistura.
messiânico, né, do Messias, e mitológico, que surgiu em Portugal após o desaparecimento de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Então, segundo essa crença, o rei retornaria para restaurar a glória de Portugal, que na época estava sob domínio da Espanha, União Ibérica, nesse período de 1580 a 1640. O mito se fortaleceu como a esperança de independência e influência cultural e a política por séculos, ou seja, uma esperança que Portugal voltasse a ser o centro do mundo. Agora vamos estudar um texto muito importante, um texto que, quando eu estava no ensino médio, há alguns milhares de anos, e quando eu vi esse texto, eu me apaixonei pela literatura. Este foi o primeiro texto que realmente me deixou assim perplexo, né? Ok? Veja se você também concorda. Sermão do Mandato, fragmento. O primeiro remédio que dizíamos é o tempo. Tudo cura o tempo. Tudo faz esquecer. Tudo gasta. Tudo digere. Tudo acaba. Atreve-se o tempo às colunas de mármore, quanto mais aos corações de cera. São as afeições como as vidas que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco, que tem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco com que já não atira, embota-lhes as setas com que já não fere, abre-lhes os olhos com que vê o que se não via, e faz-lhe crescer asas como que voa e foge. A razão de todas essas coisas, todas essas diferenças, é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhes os defeitos, enfastia-lhes o gosto, e basta que sejam usados para que não sejam mais as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito de amar menos. Então esse texto fez com que eu me apaixonasse pela língua portuguesa. Esse texto. Agora eu te pergunto, nesse texto você acha que há um cultismo, que é o jogo de palavras, ou ele está recheado de conceptismo, que é o jogo de ideias? Então acertou quem disse que esse texto está repleto de alegorias, de exemplos, de jogos de ideias. As ideias vão convencer você de que ele está certo, que o tempo passa, as coisas são passageiras, ok? Então é um texto altamente conceptista do ponto de vista barroco. Agora a gente vai ler uma carta, um fragmento de uma carta pesada que ele escreveu a um rei. A letra está bem pequena, gente. Deixa eu me aproximar um pouco aqui. Então ele escreve uma carta ao rei, tá? Senhor, os vassalos são vassalos de Deus. E seus reis não castigam seus vassalos, castiga Deus os seus. A causa principal de se não perpetuarem as coroas das mesmas nações e famílias é a injustiça. Ou são as injustiças, como diz a Escritura Sagrada. E entre todas as injustiças, nenhuma clama tanto ao céu como as de tirar a liberdade aos que nasceram livres, e as que não pagam suor aos que trabalham. E estes são e sempre foram os dois pecados deste Estado, Maranhão,
aqui ainda tem tanto defensores. A perda do senhor rei D. Sebastião na África e o cativeiro de 70 anos que se seguiu a todo o reino notaram os autores daqueles tempos que foi castigo dos cavaleiros que da costa da mesma África começaram a fazer os nossos primeiros conquistadores com tão pouca justiça com que se lê na mesma história. Ele continua falando, escrevendo uma carta. As injustiças e as tiranias que têm sido executado de forma natural, nos naturais dessa terra, excedem muito ao que fizeram na África. Em espaço de 40 anos se mataram e se destruíram por essa costa e sertões mais de 2 milhões de índios e mais de 500 povoações com grandes cidades, e disso nunca se viu castigo. Aproximadamente no ano de 1655, se cativaram no rio das Amazonas 2.000 índios, entre os quais muitos eram amigos e aliados dos portugueses e vassalos de Vossa Majestade. Tudo contra a disposição da lei que veio naquele ano. Este Estado, e tudo é mandado obrar pelos mesmos que tinham maior obrigação de observar a mesma lei, ou seja, o governo de Maranhão e da Amazonas, no caso aqui, ele tinha lei, mas eles não obedeciam à própria lei, a lei mandada por Portugal. Também não houve castigo, e não só se requer diante da Vossa Majestade a impunidade desses delitos, senão a licença para os continuar. Olha só que autoridade. Ele diz que a Vossa Majestade não só não faz nada, mas também dá licença para essa matança continuar. Dirão porventura, como dizem, que destes cativeiros, na forma com que se faziam, depende a conservação do aumento do Estado do Maranhão. Isto, Senhor, é heresia. Se por não fazer um pecado venil, se houver da parte perder Portugal, perca então a Vossa Majestade e dê por bem empregado tão cristã e tão gloriosa perda. Mas digo que isso é heresia, ainda politicamente falando, porque sobre os fundamentos da injustiça nenhuma causa é segura nem permanente. E a experiência tem mostrado a esse mesmo estado do Maranhão, em que muitos governadores adquiriram grandes riquezas e nenhuma delas logrou, ou seja, continuou na mão deles, ok? Nelas nem há coisa adquirida nessa terra que permaneça, com os mesmos moradores dela confessam. Nem ainda há por diante um negócio que aproveite, nem navio que não se afunde, que tenha bom fim, porque tudo se vai misturando com o sangue dos pobres, que está sempre clamando ao céu. Olha só, gente, uma carta extremamente barroca, repleta de exemplos, de uma boa... É impossível ser questionada a verdade dessa carta. 2 milhões de índios foram mortos, olha só. Então repare que nessa carta também prevalece o conceptismo, o jogo de palavras, aliás, jogo de ideias, referências, exemplos que denotam a verdade absoluta da sua conduta. Por esses motivos, o barroco sempre causa esse desconforto. Então, o padre Vieira foi expulso por causa disso. Ele escreveu
200 sermões, gente, todos dessa qualidade. Por que é uma obra literária? Porque o texto dele tem valor hoje. A mesma ideia que ele escreveu tem fundamento hoje na nossa sociedade, ou deveria ter, né? Vou dizer que não tem, porque o Brasil ainda é muito injusto e corrupto em 2025. Mas, por isso, a grandeza, a grandiosidade das palavras, o jogo de ideias faz com que Padre Vieira seja considerado um dos maiores literatos da nossa língua, ok? Então, observe que enquanto o segundo texto é uma carta, o primeiro pertence a um dos mais famosos sermões de Vieira, o Sermão do Mandato. Em princípio, então, nenhum deles poderia enquadrar-se naquilo que chamamos de texto literário, como eu tinha falado. Se olhar assim, nenhum deles é um texto literário. Mas é como se fosse um romance, com um conto, uma novela, né? Ok? Então, mas mesmo assim, há muita literalidade em ambos. Vejamos por quê. A Carta de Vieira, regida ao rei de Portugal, começa com um conceito predicável, isto é, uma afirmação reconhecidamente religiosa. Os reis são vassalos de Deus, a qual se segue a sua adequação às circunstâncias. Se os reis não castigam seus vassalos, ou seja, seus servos, castiga Deus os seus. Então, isso é uma regra básica dentro da lei portuguesa. Ok? Depois, Vieira relaciona-se à causa do tema, que vai desenvolver novamente, recorrendo agora através de citação direta à Escritura Sagrada e referenciais bíblicos que caracterizam o texto. A causa ou são as injustiças que derrubam as coroas ou reinados, principalmente quando tiram a liberdade aos que nasceram livres e não pagam suor aos que trabalham. Você notou o processo hipotético dedutivo do raciocínio de Vieira, altamente conceptista, a partir de uma hipótese: se os reis não castigam seus vassalos, o texto caminha do geral para o particular do rei. Então ele está apontando o dedo para o rei. Referências às injustiças, enumeração das principais fontes da injustiça e acusação na presença de tais injustiças no Estado de Portugal, né? No Estado português, ou seja, do Brasil. A analogia que Vieira faz entre a morte de D. Sebastião na Batalha de Alcácer, em 1578, os 70 anos de cativeiro que se seguiu a ela, do domínio espanhol, e as injustiças cometidas pelos portugueses na mesma África onde morreu, D. Sebastião é outro exemplo do brilhantismo oratório. Dele se depreende a veracidade do início do sermão, o castigo de Deus a seus servos ou vassalos. Vieira compara então as tiranias ocorridas na África com as tiranias e injustiças denunciadas na colônia, a morte de milhares e milhares de índios, a desobediência pela coroa das suas próprias leis, a impunidade, como tem acontecido no Brasil hoje. E que conclusão se chega? A que conclusão se chega, né, gente? A justificativa de tantos crimes como forma de fazer crescer o Estado de Maranhão é heresia. Observa agora Vieira pressupõe um argumento oficial e contra-argumentativo, de modo feroz, mostrando que, sobre os fundamentos da injustiça, nenhuma causa é segura nem permanente, porque tudo vai sendo misturado com o sangue dos pobres. Você percebeu o conceptismo, a amarra de ideias que relacionam com a ética religiosa e política, cuja atualidade não se perdeu? Pois bem, temos em conclusão um texto lírico,
texto, aliás, literário, barroco e conceptista, universal, e que pode ser lido ainda hoje, justificando um passado de desigualdades, presentificando, aliás, um passado de desigualdades, de opressão, de vilanias, tanto quanto uma voz de indignação, um brado de revolta, que não abre mão da lucidez, do talento, da veemência para denunciá-la. Passado no presente, o barroco do século XVII e o barroco do século XXI, nossos dias, os ecos dos púlpitos de onde Vieira Cramo não chegam mais aos nossos ouvidos, mas aos olhos através desses textos literários que nos obrigam a pensar, a repensar, a perceber o contexto político, social e econômico em que vivemos em 2025. Pessoal, então essa foi a nossa aula. Então, finalmente, nós temos Padre Vieira, o idealista, utópico, o sonhador sebastianista, voltou a ser perseguido. No entanto, em Roma, ao perdão do Papa, seguiu-se ao reconhecimento da sua posição contra a Inquisição, a favor da adesão à Igreja às mudanças sociais, do ajuste entre os seus dogmas e a emergência de um novo mundo, onde tendia a prevalecer o humanismo burguês, em detrimento da mentalidade medieval. Então, esta foi um resumo da notória obra de Padre Vieira, um dos maiores escritores da nossa literatura. Em outra oportunidade, pela grandeza da obra de Padre Vieira, a gente vai trabalhar outros assuntos. Então, na próxima aula a gente vai começar um novo módulo da literatura, que será o arcadismo ou neoclassicismo. A base dessa nova literatura é a razão, verdade e natureza. Pessoal, então, muito obrigado e até a próxima aula.